Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje sábado, dia 6 de junho de 2026. Espero encontrar a todos muito bem, temos muito o que conversar. E eu quero começar falando do seguinte. A notícia de que Flávio Dino marcou o julgamento do Eduardo Bolsonaro para o próximo dia 16 chamou a atenção. Mas, segundo consta, esse julgamento avança tão rápido que alguns brasileiros já estão procurando o resultado final antes mesmo do fim do processo. Afinal de contas, para que perder tempo, fazer suspense, quando o roteiro parece pronto desde o início, desde o primeiro capítulo? Na visão dos críticos, a missão seria simples: garantir que nenhum Bolsonaro chegue inteiro ao calendário eleitoral de outubro. Se aparecer um Bolsonaro livre, abre-se um inquérito. Não importa de quê. Se aparecer outro, amplia-se o inquérito. Se surgir mais um, cria-se uma conexão entre os inquéritos. E assim, a criatividade jurídica vai trabalhando em ritmo industrial. Enquanto isto, quando o assunto envolve certos aliados do sistema, a justiça parece descobrir uma virtude raríssima: a paciência. Processos caminham em velocidade contemplativa, como quem aprecia a paisagem. Já para os adversários preferidos, a marcha é olímpica. Claro, tudo isto é apenas a percepção de quem desconfia que no Brasil alguns processos são tratados como maratona e outros como uma corrida de 100 metros rasos. A diferença é que em certas disputas o vencedor parece conhecido antes mesmo do tiro de largada. Mas vamos ao que interessa. Hoje, meus amigos, eu quero fazer com vocês uma reflexão sobre o que realmente significa os três poderes do Brasil, mas principalmente sobre o que significa o poder executivo e o legislativo, que são justamente aqueles eleitos por nós. Nem vou entrar no mérito do judiciário para não aumentar aí a azia e má digestão de vocês. Mas às vezes eu me pergunto se o Brasil realmente é um país ou um gigantesco escritório administrativo que por acaso possui mais de 200 milhões de funcionários. Só no topo da pirâmide, no poder executivo, existe um verdadeiro condomínio administrativo formado por presidente, vice-presidente, dezenas de ministros, secretários executivos, presidentes de autarquias, diretores, assessores especiais, assessores técnicos, chefes de gabinete, adjuntos, coordenadores auxiliares, motoristas e milhares de cargos comissionados. São mais de 50 mil cargos de confiança no Poder Executivo, espalhados por toda a administração federal. A conta disso tudo? Dependendo da metodologia utilizada, apenas essa camada que eu citei, uma camada superior da máquina pública, pode custar entre 10 e 20 bilhões de reais ao ano. 10 a 20 bi ao ano. Isto sem contar toda a estrutura do funcionalismo federal, que consome centenas de bilhões de reais anual. Aí vocês vão me perguntar, qual é essa estrutura federal não contabilizada? E eu vou lhes responder a vocês. Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco Central, Caixa Econômica Federal, INSS, IBGE, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, IBAMA, Anvisa, ANEEL, sem contar universidades federais, hospitais universitários e institutos federais. Estamos falando de centenas de milhares de servidores, todos mamando do mesmo dinheiro que é público, que é o nosso, pago através dos impostos.
Ainda temos que contabilizar o poder executivo militar, que inclui exército e todo o seu contingente, com despesas, cargos e etc., e igualmente com marinha e aeronáutica. Com tanto dinheiro, tanto gabinete, tanto assessor, tanto motorista, tanto secretário, tanto diretor e tanto coordenador, seria razoável imaginar que o Brasil funcionasse como um relógio suíço, mas a realidade é outra, e nós conhecemos. O cidadão comum talvez imagine que uma estrutura dessa magnitude esteja dedicada dia e noite a resolver os nossos problemas históricos do Brasil. Afinal, se existem tantos gabinetes, assessores, departamentos, órgãos, seria natural esperar que o esgoto deixasse de correr a céu aberto, que o cidadão ainda precisasse desviar dos buracos nas ruas, que até parecem ser recebidos aí como tombamento histórico, porque ninguém muda, ninguém arruma. Em diversas regiões, crianças continuam estudando em escolas precárias, hospitais permanecem isolados em lugares inacessíveis, lotados, com pacientes jogados nos corredores. As estradas seguem deterioradas. As obras começam, param, recomeçam, mudam de nome e às vezes terminam apenas na propaganda eleitoral, só na placa, só no outdoor. Enquanto isto, dentro da gigantesca máquina pública, multiplica-se as reuniões para discutir outras reuniões. Ai, meu Deus. Cria-se um grupo de trabalho para avaliar relatórios produzidos por comissões que foram encarregadas de analisar estudos elaborados por equipes técnicas destinadas a preparar futuras avaliações, ou seja, grupos de nada para o nada. Só movimentação para justificar algum trabalho. Mas enquanto isto, o brasileiro que acorda às 4 da manhã prepara sua marmita preparada pela esposa, que enfrenta trânsito, ônibus lotados, transportes comprometidos com a segurança, filas enormes, o cidadão que paga altíssimos impostos e uma burocracia capaz de transformar qualquer tarefa simples em uma pequena aventura, sempre se pergunta: quando minha vida vai melhorar? Aí ele pensa, o pobre trabalhador, que os parlamentares que ele ajudou a eleger estão aí numa gigantesca estrutura que chega a 60.077 parlamentares espalhados pelos 4 cantos do país, fazendo o quê? O trabalhador quer saber e não encontra resposta. Sim, vocês ouviram certo. Mais de 60 mil vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Um verdadeiro exército de representantes do povo. São 513 deputados federais, 81 senadores, 1.083 deputados estaduais e distritais e cerca de 58.400 vereadores. Uma verdadeira seleção de especialistas em explicar por que os problemas continuam existindo depois de décadas de mandatos, reeleições, comissões, audiências, seminários, grupos de trabalho e solenidades. E quanto custa esse batalhão? Apenas de salários, algo próximo a 300 milhões de reais por mês. Por ano, mais de 3,6 bilhões de reais. Mas calma, pois isto é só o que vem no contra-cheque. Quando entram na conta gabinetes, assessores, verbas, carros oficiais, passagens diárias, estruturas administrativas e todo o restante de máquina pública, a brincadeira pode ultrapassar os 30 bilhões anuais. E o que fazem esses 60.077 representantes do povo? Ora, ocupadíssimos. Alguns discutindo homenagens, medalhas, honrarias. Outros debatendo quem fica com qual cargo.
Outros ainda criando fretes, entregas, prêmios, presentinhos para fulano, ciclano e beltrano, para garantir um apoio futuro. Outros ainda criando frentes parlamentares para discutir o resultado do jogo de domingo, ou do jogo de hoje, Brasil e Egito. Outros gravando vídeos para as redes sociais. E muitos já estão trabalhando arduamente na única obra pública que parece nunca atrasar. É a própria reeleição. Talvez o Brasil não precise de mais representantes. Talvez precise apenas que uma parcela, uma mediana parcela dos que já existem, se lembrem de que foram eleitos para representar o povo e não para transformar a política em um cargo vitalício, sustentado pelo bolso do contribuinte. Porque convenhamos, né? Depois de gastar mais de 30 bilhões por ano com a máquina legislativa, o mínimo que o cidadão deveria receber em troca não é um discurso bonito, uma postagem nas redes sociais ou uma promessa para a próxima eleição. O mínimo seria poder andar pela rua sem precisar disputar espaço com o esgoto ou correndo de trombadinhas. Pois é, meus amigos, essa é a nossa realidade, a realidade de hoje, que, obviamente, a imprensa faz questão de propor distrações para que não levemos tão a sério esta dura realidade. Uma realidade que não mudará, porque o sistema já se estabilizou dessa forma. Os três poderes se enquadram não na Constituição, mas sim no método atualizado por eles mesmos. Assim está, assim vai continuar sendo, a menos que uma mudança radical por parte da população, somente nós podemos mudar, vier pela frente. Caso contrário, morreremos sem saber o resultado do que eles fazem pelo povo. O lado ruim nós já conhecemos. Será que existe algo benéfico? Eu estou à espera de saber. Tenho certeza de que vocês também. É isso que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje, meus amigos. Uma realidade aí que não temos como fugir dela, até porque hoje também é um dia onde as notícias se tornam repetitivas, mas é o que eu tinha e queria trazer a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes. Se não gostaram, me desculpem, né? Prometo melhorar. Agora, de qualquer maneira, desejo a vocês todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.